Fala pessoal, vamos aprender agora a identificar uma fração na reta numérica. Eu tenho aqui uma fração 1/2. Então, se você acompanhou a aula até aqui, você já sabe que 1/2 corresponde à metade de uma unidade. Agora, olhando para a reta, qual é a unidade de medida que eu tenho? Bom, a unidade de medida é esse espaçamento entre um número e outro. Então, essa fração ela é positiva. Como é que eu sei que ela é positiva? Porque ela não tem um sinal negativo. Logo, ele vai estar desse lado aqui da reta, do lado do zero esquerda para a direita. Então, se essa unidade ela foi dividida por 2, basta você olhar para o denominador, você vai ver que essa unidade foi dividida ao meio. 1/2 vai estar exatamente aqui. E menos 5/2. Onde é que ele se encontra na reta? Então, observe que aqui ele está com sinal negativo. Então, ele não pertence mais ao lado positivo, e sim ao lado negativo da reta. Olhando para o denominador da fração, que é 2, isso quer dizer que cada unidade de medida foi dividido à metade. Então aqui, divida a unidade ao meio, ao meio, e ao meio, e ao meio. Dividindo aqui ao meio, eu vou ter menos 1/2. Por que menos? Porque está no sentido negativo. Continuando, aqui eu vou ter menos 2/2. Observe que o menos 2/2 está no mesmo ponto que o menos 1. Isso porque quando uma fração ela tem o numerador e o denominador igual, quer dizer que corresponde a 1 inteiro. Eu quero 5/2, então eu continuo a reta, divido por 2, continuo. Aqui vai ser menos 3/2, aqui vai ser menos 4/2, então o 5/2 vai estar exatamente aqui. Certo? Recapitulando. O denominador da fração é 2. Isso significa que cada unidade eu tenho que dividir ao meio. Então eu começo. Você nunca conta do zero. Você conta a partir do zero. Menos 1/2. Menos 2/2. Menos 3/2. Menos 4/2. Menos 5/2. Vamos ver outro exemplo. Eu tenho 5/3. Então, observe que essa fração ela é positiva. Então, ela está exatamente desse lado aqui da reta. Mas onde é que ela está? Ela está entre 0 e 1, entre 1 e 2, entre 2 e 3, ou entre 3 e 4. Como é que eu faço aí? Lembra? Olhe para o denominador e é 3. Isso quer dizer que cada unidade foi dividido em 3 partes iguais. Então, observa aqui, 1, 2, 3. Então, essa primeira vai ser 1/3, a segunda vai ser 2/3 e a outra vai ser 3/3. Numerador e denominador iguais é igual a 1 inteiro. Para aqui, então, eu devo continuar para encontrar 5/3. Então, continuando, eu divido 3 vezes de novo. 1, 2, 3. Então, aqui nesse ponto vai ser 4/3 e o outro vai ser 5/3. Então, 5/3 estava entre 1 e 2, nesse exato ponto. Vejamos aonde se encontra a fração menos 7/4. Observe que essa aqui ela já está com um sinal de menos, então ela é negativa. Então ela se encontra desse lado, o sentido negativo da reta. Só que ele vai estar onde? Entre 0 e menos 1, entre menos 1 e menos 2, ou entre menos 2 e menos 3,
ou entre menos 3 e menos 4. Como devo fazer? Simples. Olhe para o denominador da fração, é 4. Isso quer dizer que a unidade aqui vai ser dividido em 4 partes. Ok? Então, basta você ir contando até chegar em 7. Então, aqui tem um 4. Então, divide aqui também por 4. Então, já tem um 8. Então, você vem contando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, parou exatamente aqui. Viu como é fácil? Quer localizar uma fração? Olhe para o denominador. Divida a unidade de acordo com o denominador. Se eu tenho 4, foi dividido em 4 partes. 1, 2, 3, 4. Como o numerador é 7, aí eu continuei. 5, 6, 7. Logo, menos 7 sobre 4 se localiza exatamente nesse ponto. Vejamos outro exemplo. 3,5. Onde é que o 3,5 se encontra na reta? Bom, nesse caso é bem fácil. Se eu tenho um número com vírgula, observa aqui na reta. Esse ponto aqui, ele vai ser o 0,5. Porque ele é a metade entre 0 e 1. Nesse outro ponto aqui, ele vai ser 1,5. Porque aqui eu tenho 1,5, que é a metade, e 2. Então aqui vai ser 2,5. Aqui 3. Então quer dizer que esse ponto vai ser o 3,5. Viram como é fácil? E quando esse sinal é negativo? Se ele é negativo, então ele não pertence mais desse lado, e sim desse outro lado. Vejamos. Basta fazer o mesmo procedimento. Divide cada unidade ao meio e saia contando. Menos 0,5. Por que menos? Porque está no sentido negativo. Então os números aqui, todos eles são negativos. 1,5, 2,5 e aqui vai ser 3,5. Vejamos agora onde fica o número 0,8. O 0,8 é positivo ou negativo? Positivo. Então ele vai estar desse lado da reta. Observe que ele é um número maior do que 0, porém ele é um número menor do que 1. E como já sabemos que o 0,5 está no meio da reta aqui da unidade, então 0,8 vai estar basicamente nesse ponto. E o menos 2,3, onde ele se encontra na reta? Bom, nesse caso você já observe que o sinal está negativo. Então ele está desse lado da reta, que está depois do menos 2 e antes do menos 3. Como aqui na metade é menos 2,5, então o que vem depois do menos 2 é o menos 2,1, menos 2,2, é o menos 2,1, menos 2,2 e o menos 2,3, basicamente nesse ponto, certo? Então espero que tenha entendido e vamos continuar com a nossa aula.